Amém? Glorificado seja o nome do nosso Deus nessa noite, amém? Amém. Ele deve ser louvado, engrandecido. E você veio para a casa de Deus com um coração grato, alegre com o Senhor, amém? Amém. Como é que foi essa semana? Foi uma semana de bênção, de vitória? Você pode glorificar o Senhor pelas vitórias que Ele te concedeu, pelos livramentos que aconteceram na sua vida, amém? Amém. Então eu quero que você preste atenção. A palavra do Senhor, ela é linda e ela é eficaz. E eu quero que você acompanhe comigo a palavra de Deus. Eu quero que você vá comigo no Salmo 32, por favor. Se você estiver com a tua Bíblia na mão e você puder ficar alguns minutinhos, eu peço um pouquinho de paciência. Eu quero hoje falar de uma maneira bem clara, usando os princípios da palavra, e como viver livre das dívidas, né? Nós vamos aprender com o salmista aqui. Ele diz algo tão importante no Salmo 32, no versículo de número 5, por favor, me acompanhe, só o versículo 5. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu me perdoaste da maldade do meu pecado. Olha que coisa linda. Aqui nós estamos falando de Davi, um homem de Deus. E vamos orar porque a importância, eu quero que você olhe para as Escrituras, eu não quero que você perca, sabe, a revelação desse versículo. Eu não quero que você perca o que a palavra e o Espírito de Deus tem para te dizer nessa noite. A importância de nós colocarmos o nosso coração diante de Deus e confessarmos, às vezes, as nossas dívidas, os nossos erros. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te pedir que o teu Santo Espírito, como ele é lindo e maravilhoso nessa noite, tu conhece o coração de cada pessoa que está aqui, Senhor, e diante da tua presença, Senhor, não há como nós nos escondermos. O Senhor, ele é maravilhoso para mostrar para cada um de nós aonde nós devemos nos corrigir, nos consertar, e nós queremos estar livre de toda a culpa, de toda a condenação, de tudo que às vezes o inimigo tenta colocar contra nossas vidas. Queremos dizer ao mundo espiritual que Jesus Cristo cancelou todas as nossas dívidas. O Senhor nos deu a possibilidade de não carregar nenhuma dúvida no nosso coração. O nosso Senhor Jesus nos livrou da culpa, da condenação. Por isso podemos dizer que nós somos livres. Por isso podemos dizer que o Espírito Santo reina no nosso coração. Por isso podemos dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso podemos dizer que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Assim podemos dizer que nós estamos caminhando para a nossa pátria celestial, dizendo glória ao Senhor, porque Ele é Rei, Ele é eterno, Ele é maravilhoso. E neste momento eu peço para você que você agradeça ao Senhor. Não deixe de agradecer, de louvar esse Deus, de engrandecer, porque essa é a oportunidade que nós temos de dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor nos perdoa de todo o coração. Podem vos assentar. Querido, nessa noite o Espírito de Deus me incomodava, e quando você se adentra àquela porta, você quer ouvir a voz de Deus, eu também quero ouvir. E começa pela questão que nós olhamos aqui, a descrição do salmista, quando ele diz da importância quando nós pegamos os nossos lábios e nós desejamos confessar as nossas culpas. E por que nós temos que fazer isso? Quem está falando aqui não é uma pessoa simples. Quem está falando aqui é Davi, amigo de Deus. Quem está falando aqui é um homem que Deus levantou, ungido, que desde o momento que Deus chamou ele para ser, o rei de Israel, ele era um pequeno jovem, mas já estava fazendo algo que agradava ao Senhor. E Davi foi um homem vencedor nas batalhas, Davi foi um vencedor em todos os sentidos, mas teve um momento na vida de Davi que ele errou. Ele escreve esse salmo porque ele manifesta um desejo de dizer para Deus que ele tinha errado. E o que Davi fez, pastor? Ele, na vida dele, tudo correndo bem, preste atenção, porque isso aqui é um alerta para nós.
para a gente cuidar e vigiar das nossas vidas, amém? Amém. Devemos vigiar dos nossos passos. Hoje nós podemos estar numa vida confortável, podemos estar com a nossa família em ordem, mas um passo às vezes errado pode complicar, como Davi se complicou. Davi era um homem que estava descansando de um tempo de tantas vitórias na vida dele. Sabe o que ele estava fazendo? Ele não foi para a guerra e ele foi descansar. Diz que ele resolveu descansar. E nesse descanso, Davi cometeu um erro muito grave, que a Bíblia fala. Ele cometeu um erro, que ele se aproximou de uma mulher, e ele teve uma mulher que ele não podia ter. Um erro. Quando Davi fala, confessei os meus pecados, é porque algo tinha acontecido na vida dele. Quando a gente olha para o texto, diz que a mão do Senhor pesava sobre ele, é porque ele sabia da culpa que estava no coração dele. E por que ele fez isso? Aqui vai um alerta para nós, o descuido. O descuido, nós podemos adquirir uma dívida complicada como Davi adquiriu. E ele, quando ele cometeu o adultério, nesse adultério, nasce-se um filho. E Davi fica preocupado como é que ele ia esconder aquele fato, né, para todo Israel, porque ele era um homem de responsabilidade, ele era um homem que governava, ele era o rei de Israel, era um homem de nome, e agora ele estava numa situação complicada na vida dele. E muitas das vezes o que eu entendo aqui é que vai um alerta para nós. A primeira coisa que Davi fez, de vez ele confessar o pecado dele, ele não resolveu confessar o pecado dele. O que Davi foi fazer? Davi foi planejar a morte do soldado, do marido da mulher que ele adulterou. E a Bíblia diz que ele planejou colocar o soldado na frente e esse soldado morre. Morre Davi. Davi já tinha cometido um erro, ele comete o segundo erro e ele fica quieto, ele não conta para ninguém. Ele fica calado, ele fica escondido. E ele carrega uma dívida dentro dele agora, uma dívida pesada, uma dívida complicada, porque Davi não conseguia mais ser aquele rei alegre, aquele rei que falava de uma maneira solta. Agora ele estava embaraçado, porque ele está falando aqui no Salmo que havia um gemido dentro dele, que ele tinha cometido um erro e que aquele erro fazia com que ele gemesse à noite. Doía tanto que ele fala aqui no texto, nesse salmo, que os ossos dele começavam a trazer dor para ele, de tanto gemido da dívida, porque ele se sentia culpado. Ele conseguiu, vamos dizer, abafar o caso, mas não de Deus. E aí é uma coisa interessante que a palavra diz, que nós precisamos aprender, e que ele dá um passo bom, mas até ele dar o passo bom, ele perde um pouco. E o que eu quero dizer, que isso serve para nós, a primeira coisa que eu quero aprender com esse texto, né? Davi está falando aqui da confissão dele, e eu estou explicando um pouco da vida de Davi, é que quem tem uma estrutura boa, preste atenção, muitas das vezes a gente tem uma estrutura boa, a gente tem uma família boa, um casamento bom, um filho bom, está tudo bom, mas de repente a gente adquire uma dívida que pesa sobre a nossa família, como pesou sobre a vida de Davi, desestruturou. E a dívida é uma coisa muito ruim, mas estou falando um peso de culpa dentro da alma, é ruim. Porque o que Davi tentou fazer? Ele tentou esconder o erro. Uma coisa que nós temos que aprender, primeira coisa, não se esconde o erro, porque sabe por que aconteceu com ele? Antes dele escrever esse salmo, Davi, a Bíblia diz, que ele escondeu, mas Deus enviou um profeta na casa dele. Falou, olha, você cometeu um erro, exatamente com um servo fiel, um servo honesto, foi desse jeito. Davi, eu? Sim, você é um desses homens que usurparam e não agiram com amor em cima de uma pessoa que estava cuidando, ajudando a você a vencer as batalhas. Natan, o profeta Natan chega ali e alerta Davi, fala assim, eu fiz isso. Aí que Davi começa a chorar, porque abre-se os olhos de Davi. Você sabia que o pecado cega? Você sabia que os nossos erros nos faz perder o controle da vida?
O que eu estou falando aqui, dívida, é quando a gente não está alinhado com as coisas do Senhor, quando a gente não está vivendo um tempo com Deus. E aqui nós podemos perceber que simplesmente Davi começa a se sentir, no texto ele diz aqui, olha aqui, ó, porque, no versículo 4, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Eu perdi a alegria. Ele falou assim, perdi o prazer pela vida. Ele está dizendo, aqui a palavra, o Espírito de Deus, conduzindo a gente a entender o que é a vida, o que é os passos na vida, o que é a direção numa vida. E Davi agora simplesmente, ele está falando no texto que ele se sentia condenado, ele se sentia culpado. Ele convivia com uma dívida que estava dentro dele e ele não estava suportando. Quando ele relata isso, ele está relatando quando ele estava vivendo esse tempo que ele estava escondendo os erros dele. Ele estava escondendo aquilo que ele não podia esconder. E uma das coisas mais complicadas do ser humano é quando ele não abre o coração para se tratar. Uma das coisas mais complicadas é quando nós temos vergonha das nossas atitudes, né? E nós devemos chegar até Deus e confessar as nossas fraquezas, as nossas falhas, para a gente livrar dessa dívida. E há uma prisão aí, porque o nosso adversário ele é tão sagaz, porque ele rodeou. A Bíblia fala que Satanás estava ali, instigando o coração de Davi. E muitas das vezes, quando nós cometemos um erro, o próprio inimigo chega até a gente e diz assim, não vai falar nada não. Você não tem que contar para ninguém, esconde isso, não fale para ninguém. E aí ele vai pesando, e aquilo vai deixando a gente angustiado, vai deixando a gente triste. E o que é o poder de confessar as culpas, né? O salmista está dizendo aqui, né? Confessei o meu pecado e a minha maldade, não me encobri. Ele fala assim, quer dizer, agora ele está falando a importância de não encobrir, porque ele chegou a cobertar. E isso é um grande ensino para nós podermos entender que tudo isso gera uma dívida dentro de nós. Às vezes quando nós cometemos o erro, o problema não é o cometer o erro, o problema é esconder o erro. É não passar a entregar ele para Deus. É a gente poder viver de uma forma, né? Que não fique gemidos, como ele está falando assim, eu gemia de dor. E quantas pessoas às vezes estão vivendo esse período da vida com uma dívida, que simplesmente, como Davi descobre a importância, ele fala assim, ele diz assim no versículo 4, 5, confessei o meu pecado. Quando ele começa dizendo, confessei o meu pecado e não encobri, aí ele diz no versículo, e tu me perdoaste a maldade do meu pecado. Ele entendeu, quando ele abre a boca para dizer, há um encontro com Deus, há um ajuste com Deus, há uma cura. E, amado, nós viemos hoje para a casa de Deus para aprender a ter liberdade para falar com o nosso Papai do Céu. Temos que ter essa liberdade para tratar, porque isso é importante a gente ter, né? Porque carregar uma acusação de uma dívida, porque Davi ele começou a conviver com aquilo e não estava suportando. E Deus tinha que levar ele a uma conscientização. E precisamos viver realmente com o nosso coração, sabendo que quando nós adquirimos uma dívida dessa, e eu vou falar para você, não tem como transferir não, amado. E eu vou falar para você que não tem. Não adianta você, que nem ele quis ali, agora eu vou planejar a morte de Urias, que nem Davi pensou. Não, trouxe mais dano e mais complicação para ele. Quando nós tentamos corrigir do nosso jeito, sem falar com o Papai do Céu, sem chegar até o Papai do Céu e falar, Papai do Céu, eu preciso que o Senhor me perdoe, como Davi está falando. Se nós não tivermos um encontro com o Senhor, a nossa alma vai ficar aprisionada. Nós vamos ficar mal, nós vamos sentir que a dívida está em nós e ninguém consegue conviver com dívida, né? É insuportável quem já passou por um período de ficar devendo. Parece que aquilo incomoda. Enquanto você não vê aquilo terminar, você pagar centavo por centavo, você fala assim, misericórdia, você não dorme à noite. Mas imagine uma dor interna na alma,
Uma dívida que você não pode sair dela, porque é uma dívida que só o Senhor pode tirar, só o Senhor pode limpar, só o Senhor que tem o acesso. Sabe o que a Bíblia está dizendo? É isso. E muitas das vezes a gente está triste internamente. Aqui eu estou falando de conscientização, porque Davi conseguiu alcançar o objetivo. Davi conseguiu trafegar, apesar dele, que nem você falou. Quando eu observava o texto aqui, e a gente estudando a vida de Davi, por que Davi escondeu? Porque era vergonha. Pecado é vergonha, irmão. Pecado todos nós cometemos. E aqui eu vou dizer uma coisa para você: não é o problema do errar. Nós somos falhos mesmo. A estrutura nossa é de pessoas que erram. Não adianta a gente querer dizer que a gente não erra. Quando a gente vai para Jesus, nós temos um suporte melhor. Mas se você continua tendo debilidades. Por isso que a gente nunca pode empinar o nariz e dizer: mas aquela pessoa erra demais. Não. Nós também erramos. Então aqui a Bíblia está dizendo que Davi escondeu por causa da vergonha dele. Ele sabia que ele tinha feito algo de errado. E geralmente o que acontece? Davi quis passar a culpa dele, transferir para Urias. Ele falou assim: agora eu vou ter que arrumar um jeito. Muitas das vezes quando a gente não... A questão entre seres humanos para corrigir. Por isso que tem um soberano, por isso que tem Deus. Por isso que a gente tem que ir até Deus, é o soberano. Davi tentou ajustar, ele era um homem sábio, estrategista, homem de guerra, um homem que falava com Deus. Mas nesse momento, quando ele erra, ele perde toda a estratégia. Aí ele vai jogar a culpa em cima de Urias. Urias, né, é o culpado, então eu vou jogar ele, tiro a vida dele e eu resolvo. Porque estava envergonhado, ele não queria assumir o pecado dele. E é um dos pontos que ele estava gemendo, é porque ele segurou o erro. E nós somos assim. Por isso que a Bíblia fala de confessar. Por isso que eu estou hoje aprendendo com Deus, que o Espírito de Deus está ministrando no meu coração, que nós devemos confessar nossas culpas. E hoje é um dia de Santa Ceia, hoje é um dia de reflexão, é um dia de pensar nas coisas que nós fizemos, analisar se eu pequei, se eu errei. Eu guardo mágoa, muitas das vezes as pessoas guardam mágoa, sentimento. Como é que nós podemos ser crentes guardando ressentimento de raiva de pessoas? Isso faz mal, isso é culpa, isso é dívida, né? Nós temos que nos conscientizar e pedir para Deus: Senhor, eu não quero conviver com isso. Temos a oportunidade de estar na presença de Deus para a gente corrigir. Estamos a oportunidade de estar na casa do Senhor para limpar o nosso coração, para sermos melhores. É isso que a Bíblia está dizendo. E era um homem todo especial, mas que falhou. E ele cobriu a falha dele fazendo vítimas. E muitas das vezes nós somos assim: para a gente cobrir uma falha, eu machuco, eu vou ferir alguém. Davi fez a mesma coisa. É o ser humano tentando abafar os erros. Então nós temos que mudar a nossa maneira, porque isso aí só aumenta a dívida. Quando nós estamos com dívida, nós guardamos mágoas e ressentimento no nosso coração. E não podemos agir dessa forma. Nós fomos chamados para falar do amor de Deus. Como é que eu, magoado, ferido, vou falar do amor de Deus? Como é que eu vou poder produzir coisas boas enquanto eu estou magoado com dívida? E só tem uma maneira, que eu falei para você, de curarmos as nossas debilidades, é indo até o Senhor. É indo com o que, pastor? Qual que é a nossa arma? Qual que é o nosso recurso? O que nós precisamos ter? Os nossos lábios dizendo a Deus. É falando com Deus. Não há solução aqui nesse parâmetro que nós falamos de homens. Por isso que Deus está no céu e Ele é soberano, esperando que a gente vá até Ele como Davi foi. Nessas horas a gente tem que ir até o Senhor, para o Senhor mudar o nosso coração. Mudar, porque ele foi lá e pediu para Deus. No Salmo ele fala, né? Ele confessa o meu pecado e a minha maldade, e não encobri. Ele repete: confessei, não encobri, confessei, não encobri. Quem é esse? É o homem que foi levantado por Deus, que caiu.
E você pode cair, eu posso cair, mas a questão não é o cair, é não encobrir a falha. A virtude não é dizer, eu estou consciente do meu erro. Não, mas você está consciente, vai até o Pai e confessa ao Pai. Não devemos esconder, mas eu acho que eu não fiz errado, não. A gente tem que meditar que quando a gente usa as armas para ferir, nós não estamos usando o Evangelho. Nós não estamos usando. E vamos ficar convivendo. E Davi continuava dizendo isso, e ele não tinha recurso. Preste atenção, a palavra do Senhor diz algo tremendo. Como é que um homem vai buscar agora curar o seu interior? Como é que nós vamos buscar a cura para nós? Eu estou aqui pregando diante da palavra do Senhor. O que é cura? Como é que eu tiro a dívida? Davi agora precisava tirar a dívida. Deus envia. Deus é tão bondoso que enviou o profeta para ajudar ele a confessar. Porque Davi não conseguia enxergar os erros dele. Talvez nessa noite Deus está trazendo a palavra para mim e para você, para nos conscientizar, a chegar mais perto dele e confessar as nossas culpas. Talvez nós nos metemos numa dívida tão grandiosa que nós mesmos estamos acumulando ela dentro do nosso coração e não conseguimos livrar ela porque nós não confessamos isso ao Pai. Sabe quando a gente tem aquele orgulho próprio, que a gente não consegue nem confessar para Deus? Sabe aquele orgulho tão complicado que você não consegue falar para o Senhor: Senhor, eu estou mal, eu preciso me livrar disso. Então a palavra diz aqui que Davi estava vivendo esses gemidos que nos faz lembrar como às vezes a gente está mal. E aí nós entendemos, né? Se você quiser entender um pouco mais e quiser me acompanhar, em 1 João capítulo 1, versículo 8 ao 9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E quando começa o texto assim, se afirma que estamos, se nós afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E na verdade, a verdade não está em nós. Começa João dizendo: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. A Bíblia está dizendo isso. A Bíblia está nos orientando. Essa é a palavra do Senhor. E muitas das vezes a gente fala: não, eu não errei, eu não tenho erro, eu sou uma pessoa perfeita. Quando nós estamos dizendo isso, posso falar com muito amor para mim, para você, porque eu sei o que é isso. Nós instalamos dentro de nós a arrogância, um sentimento que domina a gente dia após dia. A gente não consegue mostrar as nossas falhas. E o que Deus quer que a gente faça é que a gente confesse, tenha um coração livre, né? E aí a gente vai entregar isso com facilidade para Deus, porque Deus vai olhar que Ele é fiel. A Bíblia está dizendo, Ele só está esperando que nós chegamos até Ele e dizemos assim: Pai, eu errei. E pronto, você está livre da dívida. É a boca, é a confissão. Não existe. Mas qual é a nossa dificuldade? A dificuldade é a nossa interna, de não reconhecermos. Mas Davi chegou ao ponto que ele falou: não vale a pena isso. Não vale a pena segurar. Não vale a pena ficar dessa forma. Então a palavra diz que Davi, ele começa dizendo isso, ele consegue absolver, né, o perdão de Deus. Ele sente, né, no Salmo 51, ele fala assim: cria em mim um coração puro. Aí no Salmo 51 ele já começa a falar declarações para Deus: não retire de mim o teu espírito. Ele começa a falar coisas boas que a gente deve ter falado. Por quê? Porque o que o inimigo quer fazer, deixa eu explicar, o adversário da nossa vida, eu estou pregando aqui, né, com muito amor para mim e para você. O inimigo da nossa vida quer que nós convivamos com a dívida, porque ele que é o endividado, ele que é o culpado, ele que, né, trouxe toda essa tragédia para a humanidade quando ele planejou
né, entrar no coração de Adão e Eva para trazer o mal até o dia de hoje. Na verdade é Ele, e Ele quer ocupar o nosso coração nos culpando. Quantas vezes as famílias se culpam um ao outro por causa de dívidas que eu falo, às vezes de palavras, ofensas que saem dentro de família, críticas que saem dentro de família, nada mais do que isso, sabe o que é? Um orgulho próprio de cada cidadão. Porque Deus nos criou para perdoar uns aos outros. E primeiramente para a gente perdoar uns aos outros, eu tenho que ir até Deus. Se eu não for até o Senhor, eu não perdoo ninguém. E se eu for até o Senhor, eu tenho certeza que Deus me livra, né? Você não precisa primeiramente ir para o teu adversário, não. Primeiramente você tem que ir até o Senhor. Você tem que primeiramente adquirir o perdão de Deus, porque o perdão de Deus vai te fortalecer a você resolver as outras coisas demais. Então perdão é quando você tem essa consciência de ir até o Salvador e lá você sentir que o sangue dele está passando sobre a tua vida e te purificando, e você está sentindo que a tua alma está sendo limpa. E quando a tua alma está limpa, você vai falar com liberdade com aqueles que tacaram pedra em você. Você vai falar com amor, você vai falar de uma maneira diferente, porque quando nós estamos com a nossa alma cheia de dívida, nós somos totalmente agressivos na nossa maneira de agir. Muitas das vezes a gente não entende por que nós temos tanta agressividade. Porque a pressão vem de dentro do nosso coração. E aí nós não conseguimos nos libertar. E por isso que vem esse versículo, né? Se afirmarmos que não estamos, que nós não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está. Temos pecado sim, irmão. Nós não vivemos sendo consumidos na prática, na lição do pecado, a Bíblia está dizendo. Mas nós erramos. E aqui não vale acusação para ninguém. Você não pode me acusar, eu não posso te acusar. Toda pessoa que se levanta com acusação é porque ela está com dívida no coração. Ela não entendeu que quem pagou a dívida foi Jesus. Foi Ele que lá escreveu, cancelou a minha e a sua dívida. Se Ele cancelou eu e a minha dívida, nós na verdade devíamos muito para Ele. E agora eu tenho que reconhecer que eu tenho que perdoar e aumentar a minha capacidade de amar as pessoas cada vez mais, porque Ele teve paciência, Ele teve, cuidado de guardar a minha vida. Então eu tenho que honrar o Senhor. Então quando você começa a ter essa compreensão, aí teu coração fica livre de toda dívida. Quando você compreende o que é a cruz do Calvário, que foi lá, que foi paga as nossas dívidas. Foi lá, Ele pagou o nosso lugar. Sabe que a palavra é tipo assim, Ele fez um depósito suficiente para você estar livre. Sabe o que é isso? Você não deve nada. Não deve nada. E você sabe quando você comete um erro, ainda a Bíblia te dá o suporte, como eu acabei de ler, dizendo para você que se você errou, Ele é fiel em perdoar, Ele não está te condenando. É o nosso coração que nos condena, meu amado. Porque às vezes nós carregamos dívidas desnecessárias no nosso coração. Mas se nós tomarmos posse da cruz do Calvário, da vitória que Ele nos concedeu, nós somos livres. Para que carregar dívida dentro de nós? Para que carregar peso dentro de nós? Aleluia. Não é? Obrigado. Glória a Deus. E aí Davi sai satisfeito, retoma a sua vida. O primeiro passo que eu entendo aqui, que eu preciso dizer para você, foi uma entrega de Davi. Sabe o que ele entrou? Ele entrou que nem a gente canta, ele entrou na sala, do pai, falou: pai, permissão para mim entrar. Eu sou um pecador, eu errei, eu quero que o Senhor me perdoe. Davi, você veio falar isso para mim? Vim. Davi, você está perdoado, meu filho, pode seguir em paz. Glória a Deus. Aleluia. Pode seguir em paz. Deus não tem barreira para perdoar, não, meu irmão. A barreira somos nós que criamos no nosso coração. É a barreira que impõe é nós. Quem impõe as brigas somos nós com o nosso coração. Quem impõe os rancores somos nós com nossas atitudes. Mas nós podemos tirar isso quando nós confessamos, falando: eu não quero mais ser assim. Eu coloco toda essa dívida na cruz do Calvário. Você vai caminhar diferente, eu caminho diferente. A palavra do Senhor diz isso. Amém. Amém? Amém. Aí, o que eu entendo, e eu quero falar para você nessa primeira fase, a importância da confissão e da entrega. Esse é o primeiro ponto. Mas eu quero que você entenda agora, eu vou partir do segundo ponto. E eu quero que você capite o que eu vou te dizer agora. E eu vou usar um texto que Jesus pregou. As dívidas, estou falando de dívida agora, volto de novo para o texto só para você entender. As
dívidas aqui na terra, entre pessoas, eu estou falando de dívida de alma. Quando alguém fere uma alma de alguém, essa dívida, ela não tem como se transferir. Você sabia disso? Né? Transferir para a pessoa. Por exemplo, eu tenho uma dor de alguém. Eu vou transferir para alguém? Vou transferir para... Não tem. A única maneira de eu transferir a dívida que eu tenho é lá para a cruz. Eu tenho que transferir ela para a cruz. Então o que eu estou querendo dizer? Hoje nós vamos aprender que não existe transferência. Você tem uma dívida, você confessa ela e você põe ela na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus. Não tem como você transferir ou ficar transferindo ou amenizando a tua dor, você achando que está amenizando ou eu amenizando, quando nós atacamos e ferimos outras pessoas, porque alguém nos feriu, porque alguém nos machucou, porque é uma dívida dentro de mim e eu não consigo me livrar, então eu ataco alguém. E nós vamos ver isso numa história de uma mulher que foi pega e ela devia muito para a sociedade. Ela estava muito complicada, porque ela é uma mulher que viveu o tempo todo da vida dela na prostituição. E ela foi pega como vítima, porque havia pessoas que falavam, vamos pegar uma mulher bem complicada, porque nós vamos por ela e vamos fazer com que, né, como Jesus vai livrar da pergunta, porque ela foi pega em adultério. Ali havia acusadores, é o que eu falo para você. Nós vamos aprender algo aqui. E todos que foram lá acharam que eles eram melhor que aquela mulher. No capítulo 8 de João, eu quero que você vá lá comigo, eu quero que você entenda o que eu estou dizendo, nós vamos ver como dívida não se transfere. Capítulo 8 de João. Olha que coisa linda que diz a palavra do Senhor. No versículo de número 11. Vamos para o início do capítulo 8. Porém, Jesus foi ao Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo tinha vindo ter com ele. E assentando ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em Adultério. Sabe quem que é esses homens? Eram os homens religiosos da época. Sabe quem é esses homens aqui? São os homens que ensinavam sobre a Bíblia. Sabe quem é esses homens aqui? Que diziam que falavam do amor de Deus. Esses homens trazem uma mulher, não tinha, né, nem um pouco de compaixão da vítima. Trouxeram ela para ser apedrejada. E aqui a Bíblia está dizendo que aquela mulher tinha uma dívida, porque no Velho Testamento falava, se uma pessoa fosse pega em adultério, teria que ser apedrejada. Ela teria que ser tacada, né? Porque ela tinha uma dívida. Ela trouxe um dano para a sociedade, para a família. Então, para acabar com o pecado, teria que matar aquela pessoa. Era assim, no Velho Testamento. Então, estamos falando de dívida. Então, o perdão seria com a paga da sua própria vida. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Trouxeram ela e a pergunta que era feita, olha, essa mulher foi pega em adultério. Aí a pergunta que foi feita, né, para Jesus, para pegar Jesus, falou, Senhor, o que nós devemos fazer com ela? Eles já sabiam de cor que uma pessoa, quando ela pega em adultério, teria que ser apedrejada, e eles sabiam que o motivo deles fazerem esse questionamento, que eu falei assim, que ele falava de amor todo o tempo. Como é que Deus ia reagir? Porque, né, se ele era o enviado, né, o Jesus encarnado, como é que ele ia sair dessa? E aí era uma questão difícil, porque o próprio Deus estava ali, e estavam ali os críticos. Aqueles, né, e aqui o que eu falo para você, às vezes as pessoas querem passar de boas, né, as pessoas religiosas, entre aspas, deixa eu falar uma coisa para você, aqueles que se dizem religiosos, amorosos, vêm com essa pergunta, o que nós devemos fazer? Mas eles já estavam preparados para tacar pedra. Eles já estavam com as pedras na mão.
né, eles estavam querendo que aquela mulher fosse uma vítima. Interessante isso. É que nós vamos aprender. Só que aí Jesus faz uma pergunta que muda, põe do avesso eles. Que é uma pergunta para mim e para você, e é uma pergunta universal. É uma pergunta que nós não devemos deixar de nos perguntar todos os dias. Porque Jesus faz uma pergunta no versículo 4. E pondo-se no meio disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério, no próprio ato, adulterando. E a lei nos manda, Moisés, que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, dizes o quê? Olha, tá vendo aí? Aí os religiosos, aqueles que, muitas das vezes, amado, deixa eu falar uma coisa para você. Aqui eu aprendo que ele tem que limpar o coração. Ele tem que condenar ninguém. A gente não tem que sentar na cadeira para condenar ninguém. Nós não temos que ser justiceiro. Nós não fomos chamados para reger. Nós somos chamados para perdoar, para usar do amor. E esses homens aqui usaram do rigor. Aí, Jesus, conhecendo que a atitude deles era uma atitude só de querer se aproveitar da situação, faz uma pergunta que choca todos. Qual que é a pergunta que Jesus faz, né? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E abaixou. Aí foi uma avaliação. Ué, a mulher era pecadora e Jesus só perguntou para ele: vocês também são? E a pergunta é que, se Jesus estivesse aqui e perguntasse assim para nós: vocês são pecadores? O que nós íamos dizer? Nós vivemos pela graça. Você não vive porque você é bom. Você não serve a Deus porque você é um crente qualificado. Você serve por causa do sangue de Jesus, amém? Você serve porque Ele foi para a cruz. Você não é autossuficiente. Verdade. Você não é. A cruz gerou em nós a possibilidade de combater o pecado. Através de uma vida com o Senhor você combate o pecado. Ah, mas aí o que aconteceu? Esses homens, aí que eu falo para você, o que eles estavam querendo fazer? Acusar a mulher e livrar eles da culpa. Apontar o dedo para uma mulher que já estava com a vida, todo mundo conhecia ela, que era uma prostituta. Mas eles tinham o pecado deles escondido no coração. Eles tinham ocultado a verdade, e aí Jesus faz uma pergunta para eles, e eles já estavam com a pedra. Sabe o que me chama a atenção no texto? Que quando se tacava a pedra, aqui o texto tem uma coisa assim, uma coisa revelada, irmão. Porque quando era para tacar a pedra, taca a pedra. Era todo mundo tacando, a multidão, né? Jesus faz uma diferenciação, ele fala assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira. A primeira. Chamou a atenção de quem seria o primeiro. Pôs a possibilidade, falou: quem que vai ser o primeiro? A pergunta não foi só do atirar. Atirar a primeira pedra. Atira a primeira pedra. Você não tem pecado. E aí fez uma reflexão. Aí o cara falou assim: eu não posso. Eu tenho meu pecado. Aí o outro também deve ter pensado que estava quieto: eu também não posso atirar essa pedra. Aí todo mundo ficou com a pedra na mão. Todo mundo ficou segurando a pedra. Porque todo mundo tinha dívida. Mas nós somos bem assim. Às vezes quando a dívida não aparece, nós culpamos alguém rapidamente. Porque nós queremos que apareça a dívida dos outros. Mas a nossa não. Mas Jesus pôs todo mundo para refletir. Todo mundo para pensar. Todo mundo para analisar. Por quê? Quem que estava falando com eles? Aquele que ia para a cruz, irmão. Quem que estava falando com eles? Aquele que cancelou a dívida, estava falando com eles ali. Estava diretamente falando com eles. Estava ali o perdoador. Estava perante eles. E Deus conhece a nossa estrutura. Se Jesus estivesse aqui, poderíamos nós também, às vezes, ter cometido alguma falha com o irmão e dizer assim, né? E daí você perdoou aquele teu irmão? Não perdoei. E você sair quietinho, que nem ele sair tudo de fininho.
Diz que a Bíblia diz que eles deixaram e saíram um por um, diz dos mais velhos até os mais novos. Sabe o que quer dizer isso? Aí eles se conscientizaram que eles eram pecadores. Sabe o que é o Evangelho? O Evangelho abre a porta para a gente se livrar da dívida. Porque Jesus estava fazendo a pergunta para eles se livrarem. Mas sabe o que eles fizeram? Preste atenção no texto, porque ele é magnífico. E nós podemos ir bem nele caminhar. Por que a mulher ficou? Jesus vai dizer assim para ela: ficou só ele e a mulher. Todos saíram, só deixaram a pedra. E não resolveram contar seus pecados. Eles foram para frente. Só saíram de fininho, mas não confessaram. Aí quando Jesus olha para a mulher, aí ele fala assim: mulher, cadê teus acusadores? Sabe o que o texto diz? Aí ela falou assim: não sei, foram tudo embora. Aí não tem acusador? Nem eu sou teu acusador. Sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Nós temos que aprender a usar o Evangelho de forma correta. Não acuse ninguém, não endivide ninguém. Estamos num tempo de pessoas colocarem dívida em cima das outras. Eu estou falando não é dívida financeira, não. Dívida de relacionamento, dívida de criar um mal-estar com uma pessoa do nada. Isso é uma dívida. Nós podemos criar questões que às vezes é da nossa imaginação, abrir a possibilidade para o inimigo trabalhar no nosso coração, como trabalhou nessa multidão aqui. A multidão não estava interessada na salvação daquela mulher, não. A multidão estava interessada em pegar Jesus no pulo, cercar Jesus para que o Evangelho não prosseguisse ali. Eles não estavam interessados em vida. Muitas das vezes os questionamentos são esses: nós não estamos interessados em salvar as vidas, mas criar às vezes inimizades, que nem eles estavam criando aqui, pretexto para ataque. Então precisamos modificar nossa maneira, precisamos entender que nós não podemos viver nessa dívida, né? Nós temos que, às vezes, consumir as nossas forças, né? Às vezes comentando assuntos que são assuntos que trazem tanta coisa ruim para dentro de nós. E aqui nós estamos falando em omitir, que nem eles se omitiram. Omitir ou confessar, irmão? Omitir ou confessar? Confessar. Qual é o problema? A mulher chegou e falou, ela era uma prostituta, não precisou nem dizer para Jesus que ela era prostituta. Jesus não perguntou nada para ela. Jesus só falou assim: filha, agora que eles foram embora, eu não estou te condenando. Ele só fez uma observação: muda teu estilo de vida, não peca mais, não erra mais, não acumula mais erro na tua vida. Jesus não condenou a mulher, mas aquela outra multidão que saiu de fininho perdeu a oportunidade de alcançar a bênção do perdão, né? Porque estava ali Deus ali, e sai todo mundo. E assim é o ser humano: sai de fininho, sai todo mundo de fininho, não conserta com Deus, sai todo mundo de fininho, não se acerta na hora que tem que se acertar. Vem para a casa de Deus, mas não se acerta. É um orgulho no coração, um orgulho próprio, que eu não posso mostrar minhas falhas. Falhas todos nós temos que tratar o assunto, né? É como você fala assim, de um testemunho da sua vida: eu errei sim, e eu posso dizer para você: eu errei. Muitas das vezes eu feri o coração do meu papai lá do céu. Muitas vezes eu transgredi a lei do Senhor. E eu falo hoje, eu dou todo louvor a Deus pela mudança que Ele proporcionou. E eu ponho toda a minha esperança na cruz, não em mim, nem na minha capacidade, mas na cruz. Eu jamais quero abandonar a cruz. Foi ela que me salvou, ela que gerou em mim uma nova vida. É a cruz. Então hoje eu sinto livre, né? Me sinto com o meu coração livre. Eu quero que toda vez que, se eu acontecer de eu cometer alguma coisa, eu tenha meu coração livre para chegar para a pessoa e falar assim: olha, você me perdoa. Eu não era essa a intenção, nunca tive, eu nunca desejei isso. A palavra do Senhor. Sabe essa liberdade de tratar, a liberdade que tem que existir entre as famílias, entre as pessoas. Essa liberdade que o Evangelho nos dá, de formarmos família em Cristo Jesus, que nem a palavra do Senhor diz, né? A confissão dá um direito de você ter um nome escrito no livro da vida. A confissão, ela te dá o direito de você se tornar uma nova criatura. Confissão. Não é, vamos mudar, por favor, irmão, eu estou querendo aqui falar para você e para mim também. Vamos mudar nosso estilo de vida, absorvendo o que é o Evangelho.
Nós não podemos misturar teu canal misturado com esse mundo. Não podemos agir conforme as pegadas das pessoas desse mundo, que elas, uma se vingam com a outra. Não, o Evangelho não é isso, sabe por quê? É prejuízo que uma causa com a outra. O Evangelho que Deus nos coloca é para falar do perdão, é se livrar das dívidas, dos prejuízos, é ter um coração voltado, sabe, para Jesus, um coração voltado para Cristo Jesus, para a palavra do Senhor. Tem compaixão das pessoas que estão endividadas. Quantos jovens hoje jogados no mundo, né, das drogas, são endividados, são pessoas. Quantas meninas precocemente, né? Hoje a gente está vendo aí, falando de casamento de meninas de 10 anos. Sabe o que é isso? É a degradação do ser humano. Hoje estão postando na internet que homens estão casando com meninas de 10 aninhos. Sabe o que é isso? Olha onde está a cabeça do povo, né, causando um prejuízo interno numa geração. Então nós estamos perdendo as características de pessoas. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos endividados, estamos mais ligados com esse mundo, com o contexto deste mundo, mas a Bíblia não está entrando em nós, ela não está fazendo a diferença em nós, e nós precisamos modificar. Nós não podemos deixar que o inimigo ganhe espaço. Ele não pode ganhar espaço. Nós estamos falando aqui de ter uma vida vitoriosa, de ter uma vida saudável, né, que nós devemos nos colocar na presença de Deus, como essa mulher se colocou. Ela estava toda complicada. E ela, né, o que restava para ela era poucos minutos, porque a sociedade ia apedrejar ela. Sabe que eu entendo isso? Que às vezes a gente não entende. Está aqui o texto dizendo que quando a gente está no mundo, quando a gente está junto com as pessoas, se você é um cidadão ali que está no meio, se você é um drogado, as pessoas não estão nem se importando com a tua vida. Se é uma jovenzinha que está se corrompendo na prostituição, todo mundo quer aproveitar do corpo da menina, todo mundo quer aproveitar do que ela pode dar. Ninguém pensa nela como ser humano, não. E nós precisamos entender que nós precisamos ter um coração livre dessas condenações, ter um coração livre de ter compaixão pelos indivíduos. Ora mais pelas vidas perdidas. É isso que o Evangelho nos proporciona, amada igreja, né? E aqui eu estou quase encerrando para dizer para você. Quase encerrando para dizer o que nós podemos fazer nesses próximos anos. Porque o Evangelho está aqui para nos ajudar. Aqui está para nos colocar numa situação como a mulher aqui no texto, né, diz assim, no versículo 10, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, aonde está aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu? Também eu te condeno. Também nem eu te condeno. Vai e não peques. Olha que coisa linda o texto dizendo de absolvição. Estou encerrando dizendo, o que é novidade de vida para nós? Nós vamos estar participando da ceia. O que é novidade de vida para você? Muitas das vezes as pessoas não entendem o que é um perdão. Quando eu cheguei para Jesus, e quando você chegou para Jesus, você estava endividado, irmão. Sabe o que é endividado? Muitos já tinham sido, né, objeto de uso do inimigo. Muitas das vezes né, eu e você fomos usados na mão do nosso adversário. Ele brincou com os nossos sentimentos, brincou com a nossa vida. E nós cada vez mais acumulando dívida. Até um ponto que nós chegamos e demos um grito que nem Davi. Está doendo, Deus. Estou gemendo, não aguento mais. Eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais levar. Raciocina comigo, quando você chegou até Jesus. Sabe, quando estava tudo desorganizado, quando estava tudo falhando. E tudo falhou mesmo, porque tenho certeza absoluta. Quando a palavra entra, modifica. Aí você vê as coisas mudando. Aí muda uma coisa, vai mudando outra, vai transformando outra, e vai transformando outra. Aí você fala, quanta coisa, aí você se alegrando. Mas chega um tempo, né, que você fala assim, poxa, quanta mudança.
E aí você dá uma brecada e falando assim, ué, será que Deus não vai continuar fazendo o que Ele tem que fazer? Muitas das vezes a gente fala assim, foi tão bom aquele começo, mas parece que agora a coisa... Sabe o que é isso, amado? É que chegando um ponto na nossa vida que a gente gosta só de receber. E a gente não consegue dar. A gente não consegue mostrar para os outros o que Deus fez na nossa vida. Fui endividado. Você sentir prazer de contar que Deus tirou a dívida e cancelou para alguém. Sabe, isso faz bem, vai fazer você lembrar do teu testemunho, da sua vida com o Senhor. A palavra do Senhor, ela diz exatamente isso. Que nós precisamos ter o nosso coração, entendendo que a confissão nos leva a esse entendimento que estamos amparados. Quando nós olhamos tantas pessoas endividadas, não é verdade? E você chega perto e você quer ajudar. Isso é um coração de uma pessoa que sente que o perdão de Deus está na vida dela. Aí então você fala, eu quero levar esse perdão para aquela outra pessoa. Então só aquele que foi livre da dívida, ele pode falar literalmente qual que é o valor de um cancelamento de dívida. Só aquele que passou por uma experiência de perdão por Deus, ele nunca mais vai esquecer, né, desse grande livramento. Então, amada igreja, eu termino dizendo para vocês aqui, querido, né? Jesus disse, eu não te condeno. Em Colossenses diz que ele riscou a cédula de dívida que estava escrita contra nós. Então eu não preciso provar nada para você, porque a Bíblia já provou que ele tirou a dívida. Então nós temos que experimentar a nossa vida planejando viver uma vida sem um coração pesado, sem um coração cheio de rancor, sem um coração cheio de, às vezes, de raiva, de mágoa. Precisamos nos livrar disso. Precisamos, como nós estamos pregando nessa noite, precisamos alcançar essa vitória de confessar. E neste momento que nós vamos estar participando da Santa Ceia, você pode refletir. Você pode pensar agora, né, no que Deus já favoreceu você. E eu preguei aqui em cima de livre de toda a dívida. E nós sabemos, quando nós participamos deste momento glorioso que é a Santa Ceia, sentimos que o nosso coração está livre de qualquer culpa, de qualquer condenação. Então, amada igreja, que nós possamos ter esse sentimento de reconhecimento, e eu espero que você entenda. Trate os assuntos da palavra de Deus com mais clareza com Deus. Chegue para o Pai. Você pode fazer na tua casa, você pode fazer a tua confissão perante o Senhor, falando com Ele. Precisamos, às vezes, falar com o Papai do Céu. Confissão é isso. Ah, Papai do Céu, não tenta se autoafirmar. Às vezes com uma pessoa, não, olha, eu estou fraco, eu queria produzir. Não, você vai falar, Papai do Céu, eu preciso que o Senhor ouça o que eu tenho para dizer. Eu quero melhorar, papai, mas eu quero confessar. Eu quero confessar que eu tive uma semana que eu queria dar mais para o Senhor. Eu quero confessar que eu talvez falei algo que eu não deveria. Eu quero me livrar disso, Papai do Céu. Essa intimidade com Deus, ela é tão importante como o arroz que você come, como o feijão que você se alimenta, como a luz que ilumina os nossos passos. Conversar com o Pai e confessar as nossas atitudes é muito importante. E dizer isso com os nossos lábios. Por isso que existe a oração escrita na Bíblia. Por isso existe o fator, né, de nós falarmos com o nosso Papai do Céu. Eu espero que você possa voltar para a tua casa, né? Eu preguei aqui a Bíblia, eu preguei a palavra do Senhor. Eu espero que o teu coração esteja todo voltado para você ouvir o que Davi fez, né? Davi encontrou o amparo de Deus, confessou. E nós não percamos isso nunca. No meio das tuas lutas,
Abra tua boca, confesse, por favor. Não é que nem... Faça a tua reflexão e fale com Deus. E aí chega na pessoa que você tem que chegar, ou, né, porque aí você já vai estar fortalecido com o teu coração limpo. Aí você vai entender como é bom viver na liberdade do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer para você, para terminar, o Espírito Santo de Deus, ele é dócil. Ele está querendo entrar e fazer uma transformação na nossa vida. Permita que o Espírito Santo faça isso. Permita que o Espírito de Deus sonde o teu coração. Permita que Deus trabalhe no teu coração. Permita, por favor. Este é o momento que eu quero que você se conscientize que nós temos que dar permissão para Deus trabalhar. Temos que dar permissão para Deus arrancar de nós. E essa permissão é quando você confessa a Deus, eu permito. Eu permito, Papai do céu, eu permito que o Senhor venha fazer isso com o meu coração. Entendeu? E neste momento que nós estamos aqui, se tiver alguma pessoa no nosso meio que queira uma oração, que queira, né, entregar o seu coração a Jesus, ou fazer uma reconciliação, ou querer, às vezes, falar, não, papai, eu quero, e aí fazer um ajuste, eu quero consertar minha vida. Para que isso? É tão importante a gente se submeter a Deus, a gente se humilhar ao Senhor, a gente se colocar na presença. Como está faltando humildade nos dias de hoje? Como os corações eles não são mais tendenciosos a se humilhar para Deus? Entendeu? Eu peço para o Senhor, me dê um coração humilde, me dê um coração cheio de amor para que eu possa entender melhor e eu possa caminhar. Que Deus nos abençoe. Neste momento eu quero que os irmãos que forem participar da Santa Ceia se coloquem de pé, nós vamos estar orando pelos elementos, amém?